Muito boa noite. Vou hoje fazer mais um direto aqui na página Desperta e, conforme eu já tinha dito, vou falar um pouco sobre a questão que circula muito, esta informação entre as ex-testemunhas de Jeová, um suposto acordo em relação à questão do sangue entre o governo búlgaro e a sociedade de Torre de Vigia. Eu vou esperar um pouco para ver se entra mais alguém. Gostava de saber se estou a ser bem ouvido. Se alguém estiver aí a ver, que me possa informar se está a receber som e se está a ouvir aquilo que eu estou a dizer. Este é um assunto que é muito interessante, é muito importante, mas é mal entendido por muita gente. E convém que as pessoas saibam exatamente o que é que se passou entre a organização Torre de Vigia e o governo búlgaro. Portanto, se alguém estiver aí a ver este vídeo, que se manifeste e que diga se está a ouvir bem o som ou não. Vou esperar um pouco para ver se mais alguém entra. Este será o meu segundo direto. Muito bem, Wanda Carrilho. Obrigado, Wanda, pela informação. Ainda bem que estão a ouvir em condições. Vamos esperar só mais um pouco, a ver se mais pessoas entram. Isto é um assunto que tem sido falado, tem sido discutido em muitos fóruns, em muitos blogs, mas nem sempre da forma mais correta. Há muita desinformação sobre este assunto em relação à forma como a Torre Vigia lidou com o governo búlgaro. Mas a verdade dos factos mostra, ou vai mostrar, que as coisas ainda são piores, se calhar, do que a gente pensava. É um assunto muito falado, muito controverso, mas é interessante perceber até que ponto a organização está disposta a mentir, mesmo perante circunstâncias em que deveria dizer a verdade, porque, segundo ela própria ensina, o cristão deve falar a verdade, mas vamos ver que nem sempre isso é feito. Nem sempre ela pratica isso. Olha, o Carlos Alexandre já entrou também. Ok, Carlos, estás-me a ouvir também. Obrigado pela vossa presença. Este vídeo, obviamente, que fica gravado para depois ser ouvido a seguir, por quem quiser vê-lo depois. Este é um assunto, conforme eu já disse, muito interessante e muito polémico. Normalmente o que circula entre as testemunhas de Jeová, ou ex-testemunhas de Jeová, é que a sociedade Torre de Vigia fez um acordo secreto com o governo búlgaro, de forma a que as testemunhas de Jeová na Bulgária podem receber transfusões de sangue sem qualquer represália. Ou seja, sem serem punidas com a desassociação. Esta é a informação que circula. Mas aquilo que eu vou explicar mostra que não é assim. As testemunhas de Jeová na Bulgária têm exatamente as mesmas obrigações que qualquer testemunha de Jeová ao redor do mundo. Ana Cláudia, bom dia, não, boa noite. Bom dia, não, boa noite, já é noite. Aqui em Portugal, boa noite. Para o Brasil, bom dia ou boa tarde. E para outras partes do mundo, não sei. Muito bem, então eu vou começar a falar sobre isto e quem entrar depois verá. Vamos nos situar. Estamos em 1998. A Bulgária bane as testemunhas de Jeová. À semelhança do que hoje está a acontecer na Rússia, o governo búlgaro sancionou a organização Torre de Vigia. Ou seja,
suspendeu as suas atividades. Não mais poderiam receber literatura, não mais poderiam pregar, não mais seriam aceitos como uma religião oficial aprovada pelo Estado. À semelhança, por exemplo, do que acontece no Brasil, do que acontece em Portugal e na maior parte dos países. Ora, muito bem, isto criou aqui uma situação muito complicada para a organização, porque lá está, para além de todas as sanções que isto impõe, põe em causa também os benefícios que a organização tinha no país. Ora, porquê é que o governo búlgaro sancionou, proibiu a organização Torre de Vigia? Porque, e em parte, por causa da política do sangue. Sim, a política do sangue, assim como outras doutrinas da organização, levaram que o governo búlgaro condenasse a organização a esta situação. É claro que a organização Torre de Vigia não ficou parada. O que ela fez foi apresentar uma reclamação à Comissão dos Direitos Humanos em Estrasburgo, em Bruxelas, na Comunidade Europeia. Agora é que vem a parte interessante. Notem, nesta queixa que a organização fez à Comissão Europeia dos Direitos Humanos, ela argumentou que a afirmação do governo búlgaro era falsa e sem mérito, porque não havia sanções contra uma testemunha de Jeová que aceitasse sangue e que uma testemunha de Jeová tinha livre escolha com respeito a este assunto. Então, eles, perante a Comunidade Europeia, fizeram uma reclamação e disseram: nós não proibimos uma testemunha de Jeová de aceitar componentes sanguíneos. Ela é livre de aceitar ou não aceitar. É interessante que a organização até mesmo argumentou que uma criança não poderia ser considerada um membro oficial da organização. Notaram? Mentiram dizendo que a testemunha de Jeová individual poderia aceitar componentes de sangue que não teria qualquer represália. Disseram que ela tinha livre escolha sobre o assunto e ainda foram capazes de dizer que uma criança não poderia ser considerada membro. E a Comissão dos Direitos Humanos, ela aceitou esta queixa e acreditou naquilo que a organização Torre de Vigia estava a dizer. Tanto é que eles emitiram uma decisão para o governo búlgaro e eu vou ler este excerto. Com respeito ao alegado envolvimento de crianças, a Associação Queixosa, a Sociedade Torre de Vigia, explica que crianças não podem ser membros da associação, mas apenas participar, junto com seus pais, nas atividades religiosas da comunidade. Com respeito à recusa de transfusão de sangue, a Associação Queixosa explica que não existem nenhumas sanções religiosas para uma testemunha de Jeová que escolha aceitar transfusão de sangue e que, por isso, o facto da doutrina religiosa das testemunhas de Jeová ser contra a transfusão de sangue não pode ser equivalente à ameaça à saúde pública. Isto foi a declaração que esta Comissão dos Direitos Humanos escreveu para o governo búlgaro, no fundo dando razão à organização. Mas, conforme nós sabemos, a organização mentiu claramente. Mentiu com respeito à questão da proibição e represálias a uma testemunha de Jeová que aceite componentes sanguíneos proibidos pela organização. Mentiu que uma criança possa ser um membro oficial da religião, quando nós sabemos muito bem que há crianças que são batizadas, não apenas agora, mas já naquela altura, crianças menores de idade que são batizados. Por isso, a organização aqui cometeu perjúrio, ou seja, prestou falsas declarações com respeito a este assunto. É claro que isto levou a uma situação. Levou a que os jornalistas que leram estas declarações da organização, da comunidade, neste caso da Comissão dos Direitos Humanos, entenderam, erroneamente, que a organização tinha liberado as transfusões de sangue. Ou seja, que agora estava à consciência de uma testemunha de Jeová aceitar ou não aceitar e que não sofreria represálias.
foi uma conclusão razoável. Só que isto criou problemas para a organização. Porquê? Porque isto, ao ser publicado em jornais internacionais, fez com que muitos irmãos começassem a ligar para a organização. Começassem a questionar o que é que estava a passar. Então, afinal, já podemos aceitar transfusões de sangue? Já podemos aceitar componentes sanguíneos que antes eram proibidos? Portanto, isto levou a uma situação complicada que ainda durou alguns anos. Notem, isto foi em 1998. Bem, o governo búlgaro, quando recebe esta missiva da parte da Comissão dos Direitos Humanos, foi obrigado, entre aspas, a aceitar como verdadeira aquilo que a organização tinha dito sobre as testemunhas de Jeová serem livres de aceitar ou não aceitarem componentes sanguíneos e de não sofrerem represálias. Por isso, a organização fez então e chegou a acordo com o governo búlgaro. Mas não nos esqueçamos, ela estava a mentir, porque na prática, uma testemunha de Jeová era condenada, era expulsa por aceitar componentes sanguíneos. E por isso, em 27 de abril de 1998, a organização lança uma carta, uma declaração, a dizer que tinha chegado a acordo com o governo búlgaro e que a organização ou a religião no país já estava novamente legalizada. Bem, mas esta situação agora gerava aqui uma confusão muito grande. Por um lado, a organização diz uma coisa, por outro lado, estava a fazer outra. E como isto se tornou público, porque nestas coisas, mais cedo ou mais tarde, tudo se vem a saber, a organização ficou numa situação ou numa posição ingrata. Qual era a posição ingrata? Era ser apanhada a mentir, dizendo que uma testemunha de Jeová não sofria represálias por aceitar componentes sanguíneos que ela proibia. Então, o que é que a organização fez? A organização, estando completamente encurralada numa situação em que foi apanhada a mentir, ela mudou as regras. Como é que mudou as regras? No ano 2000, a organização, notem, isto aconteceu em 1998, passado 2 anos, no ano 2000, a organização muda as regras no sentido de, a partir do momento que uma testemunha de Jeová aceite qualquer componente sanguíneo que a organização condene e diga que um cristão não pode aceitar, a organização diz que essa pessoa, ela, ao aceitar o componente sanguíneo, toma o passo de dissociar-se da congregação cristã, caso não se arrependa daquilo que fez. Então, notem, antes era criada uma comissão judicativa quando se sabia de alguém que aceitava um componente sanguíneo, uma transfusão de sangue. Era criada uma comissão judicativa, essa pessoa era levada a essa comissão judicativa e poderia ser expulsa, porque tinha aceitado componentes sanguíneos, o vulgo de transfusões de sangue, contra as ordens ou as orientações da organização. A partir de agora, a partir de 2000, a organização diz: vocês agora, se aceitarem um componente sanguíneo, vocês estão-se a dissociar. Estão a dizer que não querem ser mais testemunhas de Jeová. E aqui a organização, obviamente, isto foi projetado, foi idealizado por advogados que sabiam muito bem o que estavam a fazer. Porque assim a organização poderia continuar a dizer que uma testemunha de Jeová não sofria qualquer represálias. Porque afinal, era a testemunha de Jeová que dizia que não queria ser mais testemunha de Jeová ao aceitar uma transfusão de sangue. Portanto, isto aqui foi uma situação de hipocrisia e uma situação de mentira. E é aquilo que a organização costuma usar nestas circunstâncias, é chamada guerra teocrática. Ou seja, nós podemos mentir desde que seja para o nosso benefício, desde que seja para preservar a organização, desde que seja para proteger a organização. Nesse aspecto, então a mentira é aceitável, porque eles acham, ou acreditam, dá-lhes jeito, dizerem que a verdade só deve ser dita a quem merece recebê-la. E usando este argumento,
Eles têm o cartão verde, digamos assim, para seguir com as suas mentiras. Portanto, ao contrário, e é isto que é importante e é isto que eu quero salientar, ao contrário do que se tem dito, ou do que muitos acreditam, as testemunhas de Jeová na Bulgária não têm um livre passe para aceitarem transfusões de sangue. As testemunhas de Jeová na Bulgária sofrem exatamente o mesmo que as testemunhas de Jeová em outras partes do mundo. Ou seja, se elas aceitarem qualquer componente sanguíneo que a organização proíba, elas são consideradas dissociadas. Ou seja, não há mais uma comissão judicativa, simplesmente os anciãos falam com a pessoa, quase de um modo informal, perceber porque é que a pessoa aceitou a transfusão de sangue. Se a pessoa não se arrepender desse ato, eles consideram que a pessoa se dissociou. Isto acontece na Bulgária, acontece em Portugal, acontece no Brasil, acontece em todo o mundo. Porquê? Porque a organização mentiu ao governo búlgaro, mentiu à Comissão Europeia dos Direitos Humanos, mas manteve exatamente o mesmo sistema de represália. Simplesmente mudou o nome. Eles mudam os nomes das coisas. Mas qual é a diferença entre uma testemunha de Jeová que aceita uma transfusão de sangue ou um componente sanguíneo proibido pela organização e é expulsa da organização mediante uma comissão judicativa, com a pessoa que aceita uma transfusão de sangue e é considerada dissociada da congregação automaticamente, ou praticamente automaticamente, sem ela querer ser dissociada. Portanto, a organização arranjou um esquema legal para poder dizer que não impõe sanções às testemunhas de Jeová que aceitarem uma transfusão de sangue, que está na consciência das testemunhas de Jeová aceitar ou não aceitar, que é uma escolha, é um livre-arbítrio, que a pessoa aprende o que é certo e o que é errado e depois decide fazer o que é certo ou o que é errado, segundo a sua consciência, mas que não sofre represálias com isso. Portanto, isto prova claramente que a organização está disposta a fazer tudo o que está ao seu alcance para manipular e para enganar os governos. Fez isso em outras circunstâncias. E fez isto também com respeito ao governo búlgaro. Portanto, é este ponto que eu queria explicar. Não vamos adiantar muito mais, porque pouco mais há a dizer. No fundo, a organização cometeu perjúrio. Enganou o governo búlgaro, enganou a Comissão de Direitos Humanos da Comissão Europeia, dizendo que nenhuma das testemunhas de Jeová sofria represálias quando a realidade elas sofrem. É interessante que, há alguns anos atrás, provavelmente algumas testemunhas de Jeová que estão a ouvir isto poderão se lembrar, havia um programa na televisão que era o programa Você Decide. Era um programa em que dramatizada uma situação e era o espectador em casa que decidiu o desfecho. Ligavam para lá e eram contados os votos nas 2 ou 3 hipóteses, não me recordo exatamente, eram as pessoas votarem. E o desfecho é o que tinha votos. E que eu lembro-me, isto ninguém me contou, fui eu que vi, eu era miúdo, era um rapaz, lembro-me de ver nesse programa um caso que foi apresentado, foi dramatizado, em que era apresentado uma situação que não era mencionada a religião, mas era passado um caso de alguém que necessitava de uma transfusão de sangue. E a pessoa ia para o hospital e tinha que levar a transfusão de sangue ou morria, mas ela não queria levar a transfusão. E então as pessoas tinham que votar para saber, para decidir se a pessoa ia levar ou não. Eles, apesar de não mencionarem qual era a religião, obviamente que não há outra religião que proíba as transfusões de sangue ou os componentes sanguíneos que a organização proíbe. Então, o que aconteceu? Bem, esse programa foi muito polémico e, entretanto, foi feita uma entrevista com membros da associação e esses membros da Associação das Testemunhas de Jeová em Portugal disseram perante as câmaras, na entrevista, eu vi, ninguém me contou, que as Testemunhas de Jeová eram livres de escolher
tratamento médico que queriam aceitar ou não aceitar, que não sofriam qualquer penalização sobre isso. Na altura, isto foi chocante para mim, quando eu vi aquilo. Porque eu sabia, até de casos que eu conhecia, de pessoas que tinham sido expulsas da organização por aceitarem componentes sanguíneos. Como é que era possível? Eu, na altura, pensei, mas como é que é possível estarem a dizer aquilo quando aquilo não é verdade? Mas lá está. É daquelas coisas que a gente vê, passa uma borracha e pronto. E estamos tão formatados que pensamos que... Bem, eles tinham que dizer aquilo porque, pronto, era uma situação em que tinham que dizer. Não havia hipótese. Portanto, isto só para ver que até que ponto eles estão dispostos a mentir para levar avante os seus objetivos. Mentem aos governos, mentem às pessoas, mentem aos membros. Eles mentem a quem for preciso para que os seus objetivos sejam cumpridos. Por isso, era este o assunto que eu queria falar hoje. É um assunto que não merece muito mais discussão, porque os factos são os factos. Eu irei depois colocar aqui links com matéria sobre isto, onde poderão ler isto com mais cuidado. Vou também colocar um link onde tem os documentos todos relativamente a este caso da Bulgária. Poderão fazer download e também analisar. E pronto, e é isto, basicamente. Espero que tenham percebido que a organização está disposta a mentir. Mentiu à Comissão dos Direitos Humanos, mentiu ao governo búlgaro. A única coisa que mudou foi realmente a questão, antes era desassociado, depois passou a ser dissociado. Mesmo contra a vontade, a pessoa é considerada dissociada, o que é absolutamente ridículo, não é? Porque a pessoa não deseja ser dissociada. A pessoa, ao aceitar uma transfusão de sangue porque corre risco de vida, ela não quer ser dissociada. Mas pronto, são os fariseus dos tempos modernos. E não há mais nada a fazer. E quem não estiver satisfeito, como se costuma dizer, saia de lá. O problema é o que é que a pessoa vai sofrer para sair de lá. É isto. Uma boa noite e até à próxima. Espero que tenham gostado e tenham percebido o assunto. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo e eu irei explicar melhor algum pormenor que não tenham entendido. Adeus.